Olá, pessoal. Na presente aula iremos discutir o dipolo magnético. É um tipo de antena que consiste de uma ou N espiras formando loops de corrente e que é uma aproximação, na verdade. Então, essa discussão que nós teremos aqui é um tipo de aproximação para um certo tipo de antena que pode ser considerado como um dipolo magnético. Então, não sei se todos devem lembrar, mas existe uma definição que vem lá da magnetostática, inclusive, de dipolo, de momento de dipolo magnético. E esse momento de dipolo magnético é um vetor dado por um módulo numa certa direção, que já vai ficar claro aqui, onde esse módulo do momento de dipolo magnético nada mais é do que o produto corrente que circula pelo dipolo, pela espira, vezes a área da espira. Então, no caso aqui do exemplo, eu coloquei uma espira circular, cuja área vai ser π vezes o raio da espira ao quadrado. Tá? Então, basicamente, se a corrente está circulando neste sentido aqui, pela regra da mão direita, o vetor área aponta na direção, no sentido de circulação da corrente, apontará na direção desse momento de dipolo magnético. Tipicamente, você deve lembrar que um dipolo estático, tá? Um dipolo na magnetostática, um momento de dipolo na presença de um campo magnético tende a sofrer um torque e rotacionar, como tem dissipação, alinhando esse vetor M na direção do campo aplicado, tá certo? E um momento magnético, um momento de dipolo magnético produz linhas de campo magnéticos que são similares, são análogas ao momento de dipolo elétrico. Tá? Então, é bom informar que se você tem dimensões da espira pequenas, o que é pequenas aqui? Por exemplo, R0 muito menor do que o lambda, ou seja, o raio da espira muito menor do que o comprimento de onda de aplicação dessa corrente aqui, todos os efeitos são dados por principais, né, em ordens mais importantes, são dados por esse produto corrente vezes área, não importando muito a geometria que você usa. Poderia ser uma geometria quadrada, retangular ou outra qualquer aqui. O que importaria seria exatamente o momento de dipolo magnético, que nesse caso é corrente vezes área. Essencialmente seria dado por esse produto. Então, nós vamos nos restringir a essa situação, que é mais simples, em que as dimensões do dipolo magnético, ou seja, dados por, no caso, uma espira circular pelo raio da espira, muito menores do que lambda. Essa é a aproximação de dipolo magnético. Então, essencialmente, vamos lá. Nós precisamos definir a densidade de corrente nessa antena. Então, como é que vai ser dada a densidade de corrente? Então, vamos, sem perda de muita generalidade no resultado aqui, quando esta situação se aplica, nós vamos considerar aqui, por uma questão de simplicidade, ok? Então, para fins desse cálculo. Só lembrando, eu ia mencionar o seguinte fato, né? Se você tem um momento de dipolo elétrico em que a antena de dipolo elétrico poderia ser interpretada como um dipolo oscilante, onde essa carga aqui é uma função do tempo, na verdade. Então aqui eu teria mais Q de T, aqui menos Q de T. O momento de dipolo elétrico ele seria dado pela carga, que é oscilante, vezes a distância entre a carga mais e a carga menos. E na região de campo próximo, você tem linhas de campo que saem, supondo que aqui seja o mais e aqui o menos instantaneamente, saem do mais e se dirigem para o menos, aqui com as linhas de campo elétrico sendo tangenciais, o vetor campo elétrico sendo tangencial às linhas de campo. Esse aqui seria o momento de dipolo elétrico. Analogamente, no caso do dipolo magnético, você tem a espira aqui com o vetor orientado para cima, então esse aqui seria o vetor M. Essa espira, você pode usar a regra da mão direita, que você vai descobrir linhas de campo
fazendo o mesmo comportamento do dipolo elétrico, só que ao invés de ser campo elétrico, você tem o dual aqui, no caso seria o campo B. Então o momento de dipolo magnético cria linhas de campo, no campo próximo você tem essas linhas muito similares, no caso de um momento magnético oscilante, muito similares em regiões próximas ao momento, ao campo magnético criado por um momento de dipolo magnetostático. São muito parecidos. Então, para todos os fins, nós vamos considerar uma espira circular. É importante sempre especificar a distribuição de corrente. Então, imagine o seguinte, né? Se nós tivermos um dipolo circular colocado no plano XY, cuja corrente circula de tal maneira a apontar para fora do plano aqui, nós temos uma espira de corrente, com a corrente andando no sentido que, para a regra da mão direita, produza um momento de dipolo apontando em Z. Então, o nosso momento de dipolo seria corrente vezes área apontando na direção de Z. Você pode guardar essa expressão aqui. Que é que nós temos para o cálculo de potencial vetor magnético, nós precisamos da densidade de corrente nessa situação aí. E o vetor densidade de corrente, então, se nós considerarmos o seguinte, ó, uma espira circular, desprezar o diâmetro do fio, a seção transversal do fio. Tá? O que vai acontecer? A densidade de corrente seria dado como uma função de ρ, φ e z. Eu vou especificar essa corrente em coordenadas cilíndricas, é mais apropriado para esse caso. Nós vamos ter o quê? Uma corrente que poderia depender do ângulo azimutal φ, esse ângulo φ das coordenadas cilíndricas, mas somente existe corrente elétrica. Esse ρ aqui é a distância radial, desculpa, porque é φ. Somente existe corrente elétrica, aonde? No fio. E esse fio ele está colocado aonde? Em Z igual a zero, vou colocar a espira no plano Z igual a zero, e na distância radial que eu vou chamar de A. Certo? Vamos chamar o raio da espira de A. Então, nós teremos o seguinte. A densidade, o vetor densidade de corrente dessa espira é dado por I de φ, pode ser uma função qualquer de φ, vezes delta de Dirac em Z, porque só existe corrente no plano, e aonde ela existe, no plano Z igual a zero, ela vai a infinito em termos de densidade, né? Se você pegar a corrente aqui num ponto, atravessando o fio aqui, você vai ter corrente I dividido por área zero, isso é o que significa desprezar a seção transversal do fio, e uma delta que implica que só existe corrente exatamente na espira, que corresponde ao raio igual a A. Então, uma delta de Dirac de ρ menos A. E essa corrente, deixa eu apagar aqui para escrever a expressão completa, essa corrente ela tem a direção, já que ela é um vetor, ela tem a direção azimutal, tá certo? Então, essa função corrente que depende da distância radial de φ e de z será dada por uma função de φ, delta de z, delta de ρ menos A, e ela tem direção φ das coordenadas cilíndricas. Essa é a distribuição de corrente que eu espero para uma espira circular. Note que corrente é medida em ampere. Delta de Dirac de Z, Z é a distância, é 1 sobre metro. Delta de ρ menos A, também aqui o argumento é distância, é comprimento, então o inverso disso é metro. No sistema internacional, obviamente que dimensionalmente isso aqui está correto, ou seja, medido em ampere por metro quadrado. Está perfeito nesse sentido. Então, sempre lembrando, para você descrever uma antena, a primeira coisa que você precisa é saber especificar
qual é a corrente, a densidade de corrente, que é um vetor, que circula por essa antena. Tá? Então, fica como um exercício interessante você apresentar um vetor tal que a sua espira deixe de ser circular para ser um quadrado. Se você pegar uma espira quadrada aqui circulando corrente, você tem que especificar uma certa função que diga, olha, quanto vale a densidade de corrente aqui, aqui você pode fazer por partes, nesse caso aqui, nesse segmento, nesse segmento, nesse segmento e nesse segmento. Então você pode especificar isso também para uma espira quadrada de lado L, digamos assim. Então esse aqui seria, por exemplo, o L sobre 2 em Y, e aqui é o menos L sobre 2 em Y. Claro que esse ponto aqui é L sobre 2 em X, aqui é menos L sobre 2 em X. Então, basicamente, você pode especificar como é a corrente, o vetor densidade de corrente, você vai usar as funções delta de Dirac apropriadamente para especificar como é a corrente numa espira quadrada. E aí você pode fazer todas as contas com uma espira quadrada. Essas que faremos com uma espira de natureza circular, ou seja, é uma circunferência aqui no nosso caso. Então, sabemos a densidade de corrente, sabemos o vetor densidade de corrente. Essa corrente ela poderia variar com φ. É claro que em algum ponto aqui você precisaria aplicar a fonte que força essa corrente senoidal. Sempre eu preciso lembrar que é um E na I ômega T que está associado lá, ou seja, tem uma dependência do tipo frequência ômega. Então eu preciso especificar qual é a distribuição em função de φ. Pode ser que a corrente se distribua oscilando com o ângulo φ medido a partir do eixo x aqui. Tá? Mas, como nós estamos considerando o raio da espira muito menor do que o comprimento de onda, essa corrente ao longo de toda a espira é aproximadamente constante. E aí, que é a nossa aproximação de polo magnético, eu posso dizer que I de φ igual uma amplitude I0. Então, essa amplitude é constante. É com esse caso que nós vamos trabalhar. É claro que você pode, dependendo do tamanho do raio dessa espira, ter funções dependentes de φ aqui, ondas estacionárias se colocando aqui, ou sei lá qual a distribuição, a forma de alimentação. Então você poderia ter uma função de φ, uma distribuição de corrente que não é igual em todos os pontos em relação a φ. Tá? Mas para nossa análise, esse valor I0 será uma constante. Tá? Então, o nosso momento de dipolo magnético aqui, ele é I0A vezes apontando na direção de Z. Esse é o momento de dipolo magnético. Temos a corrente, precisamos calcular o potencial vetor. É o passo seguinte nessa análise. Uma vez que tenhamos calculado o potencial vetor, todo cálculo de campo elétrico e campo magnético, eu deixarei isso como exercício para que você saiba como fazer essas contas, ou seja, calcular completamente os campos a partir dos potenciais, né? Lembrando que o campo elétrico vai ser igual ao negativo do gradiente do potencial escalar elétrico, menos dA dt, e o campo magnético vai ser o rotacional de A. Então você, a princípio, poderia calcular o campo magnético primeiro e ir lá nas equações de Maxwell, como é a praxe de ser feita. Tá? Então, o nosso procedimento de cálculo é, sabemos o J vetor depende de ρ, φ, z, é uma função do tipo I0, no nosso caso, delta de ρ menos A, delta de Z, na direção azimutal φ. Então, esse é o nosso vetor densidade de corrente. É uma espira carregando uma corrente I0 com raio A. Então, o procedimento, cálculo do potencial A. O que é que nós vamos fazer?
Vamos lembrar que a expressão para o potencial é dada por μ0, estamos considerando o meio onde essa onda vai ser emanada como sendo o vácuo, o fator de onda esférica, ômega-t menos kr, dividido por r, o fator 4π já especifiquei aqui na frente, integral sobre o volume da fonte, sobre todo o volume da região fonte, J, agora calculado em função de ρ índice linha, φ índice linha, Z índice linha. Vocês vão perceber que aqui tem uma diferença em relação ao dipolo elétrico, o cálculo pode ser um pouco mais envolvido, vezes a exponencial de I, K, vetor, ponto R' vetor. Sempre lembrando, esse K vetor aqui, ó, ele é a constante K na direção radial medida em relação ao ponto observador, não ao ponto fonte. E o R' sempre ponto fonte, ou seja, o R' eu vou usar coordenadas cilíndricas circulares. Qual é a coordenada que eu devo usar para a fonte? Aquela que for mais apropriada para o cálculo. Como essa espira tem simetria circular, é melhor usar coordenadas circulares para a fonte. Para o observador, sempre Rθφ, ok? Então aqui eu vou integrar sobre todo o volume V índice linha. Esse aqui é a função geral para o potencial vetor e eu tenho que fazer aqui a transformada de Fourier da corrente. Então essa integral aqui é o que nós precisamos calcular e ela vai ser uma função de K, de θ e de φ. Isso é o que pode acontecer e ela é um vetor. Tipicamente ela é um vetor transformado aqui da densidade de corrente, a transformada de Fourier da corrente. Bom, o que acontece? Eu preciso agora fazer essa conta, vetor unitário radial, ponto R', porque o K é simplesmente dado por, o vetor K é dado por essa constante vezes o vetor unitário radial. Então, antes mesmo de introduzir a expressão da corrente aqui, eu quero explicitar o AR. Ponto R' em coordenadas tais que o R' esteja dado em coordenadas cilíndricas circulares. Então, eu vou ter AR ponto ρ índice linha a ρ índice linha, ou, melhor dizendo, né, eu posso explicitar primeiro isso aqui em termos de x', y' e z' e depois passar isso para coordenadas cilíndricas circulares. É mais fácil fazer isso. Então, só para lembrar, expressões que nós já tínhamos, isso aqui vale x', seno, e aqui vem, então só para lembrar aqui, vamos colocar o cálculo completo. Quem que é o AR? O AR é seno de θ cosseno de φ, coordenadas do observador, seno de θ, seno de φ, também são os θφ do observador, cosseno θ, ponto, componentes x', y' e z'. E isso aqui vai produzir para a gente x', seno de θ, cosseno de φ, mais y', seno de θ, seno de φ, mais z', cosseno de θ. Essa é a expressão que nós teremos aqui, ó, nesta exponencial. Então, o que nós vamos fazer? Lembre dessa expressão aqui. A primeira coisa que a gente pode chegar à conclusão, eu vou fazer esse passo, mas é que eu posso esquecer z', porque eu vou ter que integrar dv', só lembrando, em coordenadas cilíndricas circulares, o dv' corresponde a ρ índice linha, de ρ índice linha, de φ índice linha, de z índice linha. Então, na hora que eu integrar o dz', eu tenho uma delta em z', que vai fazer z' ser zero. Eu só preciso olhar onde que o argumento é nulo e trocar aquela variável por o valor, especificamente zero. Tá? Então, veja só. O que é que nós vamos ter? Essa integral aí
de K θφ vai ser dada por, espero que esteja visível aí, vai ser dada por uma integral. A integral em ρ vai de 0 até infinito, ρ índice linha, de 0 até infinito. A integral em φ índice linha vai de 0 até 2π. E a integral em z' iria de menos infinito a mais infinito. Tá? Eu vou integrar todo o volume do espaço. E aí, onde tiver alguma coisa fonte, isso vai capturar a essência da fonte. Agora, eu preciso introduzir as funções correntes, no caso, uma função só aqui, dentro aqui da expressão. Então, I0 é uma constante, nós estamos assumindo que a corrente não varia ao redor do loop. Delta de Dirac de ρ índice linha menos A, delta de Dirac de Z', e aqui eu não posso esquecer um detalhe importante, o Aφ medido no φ do observador não é o mesmo Aφ medido num ponto fonte, que vai ser integrado, inclusive. Então eu preciso escrever isso aqui como Aφ índice linha, e isso aqui é uma função de φ índice linha. Tá? Ele não depende de outras variáveis, na verdade depende só de φ índice linha, como a gente vai acabar vendo aqui. Então nós vamos ter exponencial de IK x' seno θ cosseno φ mais y' seno θ cosseno φ, ou, desculpa, seno φ, certo? Não sei se está muito clara essa expressão aqui, se é possível visualizar, mas é o produto escalar entre o K e o R', mais Z índice linha cosseno de θ, integrado sobre o dV'. Lembre que o dV' é essa expressão que está aqui em cima. Rho índice linha, d rho índice linha, d φ índice linha, dz índice linha. A primeira coisa que eu vou integrar, se me permitirem, apagarei aqui. Espero que a expressão esteja clara. A primeira coisa que eu vou integrar é o dz'. Tá? O dz' integrado por conta desta delta que está bem aqui, ó, essa delta aqui, ó, de Dirac, que faz com que a corrente esteja no plano, apenas no plano XY, a espira está deitada no plano XY, faz com que eu tenha que fazer z' igual a zero. E fazer z' igual a zero faz esse termo ir embora. Então, isso aqui é zero. Então, o que vai sobrar para a gente agora? A nossa expressão integral que eu preciso resolver, esse I de K θφ, passa a ser, então, I0 é uma constante de integração. Senão, a distribuição de corrente seria a função de φ índice linha, e eu tenho que integrar o volume dV' ou φ índice linha. Mas como ele é constante, eu posso passar para fora da integral. Eu tenho que integrar ρ índice linha indo de 0 até infinito. Eu tenho que integrar φ índice linha indo de 0 até 2π. O z' já integramos, de menos infinito a mais infinito, basta fazer a integração de uma delta com uma função, e isso corresponde a trocar z' por zero. E aí nós vamos ter o quê? Uma delta de Dirac em ρ índice linha menos A, o vetor unitário na direção φ índice linha, que depende de φ índice linha, certo? E aqui nós vamos ter E elevado a I, kx linha, seno de θ, cosseno de φ, mais ky', seno de θ, seno de φ. Isso tem que ser integrado com relação a ρ índice linha, de ρ índice linha, de φ índice linha, que é o que sobrou do dV', já que o dz' foi embora. Tá? Então, eu vou colocar um vezes aqui, não é produto vetorial nem nada, mas só para lembrar que isso continua daquela linha de lá. Então, agora, vejam só, nós precisamos, problema agora, converter x', y' para ρ índice linha, φ índice linha, essa conversão é simples, tá? E nós precisamos
expressar a filinha de filinha em componentes cartesianas. E isso é muito importante porque as componentes cartesianas têm vetores unitários que são uniformes e constantes no espaço. E aí eu posso sacar eles para fora da integral. Senão eu tenho que ser muito astuto na hora de integrar essa quantidade aqui, que é um vetor unitário. Tá? Então são duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira delas é bastante simples. Tá? Converter, se você lembrar bem, tá? Converter x'. Então aqui é o x e o y, né? XY. Converter os valores de x, digamos que esse aqui seja um ponto x', y', ok? Esse é um ponto na fonte. Aqui está a fonte. Eu quero converter para componentes em função de, dado o ρ índice linha e o φ índice linha, eu quero converter x' para suas versões em termos de ρ e φ. Note o seguinte, o x índice linha, que é a projeção aqui, e o y índice linha, que é a projeção aqui, são simplesmente dados por o tamanho a partir da origem, no caso ρ índice linha, no caso do x' é o cosseno de φ índice linha, e no caso y' é o seno de φ índice linha. Então isso aqui está resolvido, ok? Já a representação do vetor Aφ em coordenadas cilíndricas circulares, em termos de componentes cartesianas, lembre sempre, né? O vetor unitário x, não importa onde que você olhe, ele aponta na direção de x. E o vetor unitário y aponta na direção de y. Aqui não ficou tão paralelo, mas eles são o AX paralelo ao eixo X e o AY paralelo ao eixo Y. Se você trazer eles para cá, eles continuam sendo paralelos, ok? E eles sempre são paralelos em relação ao outro ponto, né? Então esse cara transportado para cá, ele é o mesmo. Esse cara transportado para cá, ele é o mesmo. Já imagina aqui a circunferência, já um vetor das coordenadas cilíndricas circulares, se você pegar esse φ índice linha, vou chamar de 1, que está aqui, ó, ele aponta assim, a φ índice linha 1. Mas se você pegar um outro ângulo φ índice linha 2, e eu tenho que lembrar que o φ índice linha está sendo integrado aqui, ó, tá? Ele vai apontar para cá, ó. Ele não é a mesma coisa nos dois pontos, ou seja, se você transportar o φ índice linha para esse ponto aqui, ó, ele não vai mais corresponder ao vetor azimutal, porque o vetor azimutal é esse outro aqui, ó. Tá? Então, não são vetores uniformes no espaço. Sem ser cartesiano, em qualquer outro sistema de coordenadas curvilíneas, você vai ter vetores unitários que não são constantes no espaço. Eles dependem de alguma variável, e no caso aqui, dependem de φ índice linha. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou apagar essa figura aqui e vou fazer um pouquinho diferente esse gráfico. Tá? Acho que dá para entender a ideia, tá? Então, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y. Se você pegar aquele mesmo ponto da fonte com o ângulo φ índice linha, tá? O Aφ não depende de ρ. Não importa a distância, o que depende é do ângulo. Então, se você pegar aqui ou pegar mais para lá, o Aφ ele é dependente somente do ângulo. Esse aqui é o Aφ índice linha, calculado no ângulo linha. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso transportar esse cara para a origem. Tá? Eu estou exagerando aqui o tamanho dele. Aqui teria uma circunferência, aqui teria uma circunferência. Esse cara ele sempre tem tamanho unitário. E se você pegar um determinado ângulo φ, ele é em qualquer distância a partir da origem idêntico. Ele só muda de um ângulo para outro, mas ele não muda com a distância, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou transportando ele para a origem. Transportar para a origem, por uma questão de álgebra básica, de geometria básica, na verdade, se aqui eu tenho φ índice linha e daqui para cá eu tenho 90 graus, esse aqui é o complemento de 90, mas daqui para cá eu também tenho 90.
Então, este ângulo aqui passa a ser φ índice linha, novamente. Então, geometria básica. Agora, quais são as projeções sobre o eixo x e o eixo y? Ou seja, eu vou expressar o Aφ índice linha e suas componentes x e y. Tá? Porque, obviamente, ele não tem componente z. Ele é um vetor medido no plano xy. Então, ele não tem componente z. O que é que nós temos aqui? Vejam só. Se ele tem tamanho unitário, porque ele é um vetor unitário, a projeção sobre o eixo x é o cateto oposto, só que aponta para trás. Então, menos seno de φ índice linha na direção de x. E na direção de y, você vai ter o cosseno do ângulo e ele aponta para cima. Então, mais cosseno de φ índice linha na direção de y. Então, guarde bem este resultado aqui e guarde bem este resultado aqui. Porque o que nós vamos fazer é justamente a integração primeiro da delta de Dirac com o ρ índice linha e depois sobrará uma integral em φ' de funções que dependem de φ índice linha. Ok? Então, essa expressão aqui é importante. Eu vou reproduzir para cá que x' é ρ índice linha cosseno de φ índice linha e o y' é ρ índice linha seno de φ índice linha. Então, essas aqui são as quantidades que nós precisamos. Ou seja, convertemos as grandezas x', y' para componentes cilíndricas e convertemos, ou para dependência com as coordenadas cilíndricas, melhor dizendo, e convertemos o Аф índice linha, que depende de φ índice linha, para componentes cartesianas. Mas note que esta componente x cartesiana depende de uma variável cilíndrica circular. Então, eu vou apagar essa parte aqui para que a gente mantenha o cálculo da integral aí. Eu espero que tenha sido compreensível tenham sido compreensíveis essas passagens que fizemos até agora. Então, veja só. O vetor i, que eu quero calcular, que é uma função de k, θφ, ele vai ser dado por i0. Na hora que eu integrar o ρ índice linha, eu já vou ter um a que vem aqui nesse ρ índice linha. Então, esta delta daqui, ó, tá? Essa delta aqui, ela faz o quê? Ρ índice linha, onde tiver, eu tenho que substituir por a. Isso que faz essa delta. Então, onde que tem ρ índice linha? Aqui. Vira uma constante e sai para fora da integração. A. Qual é o raio da espira? A. Então, morre essa integral, sobra ainda a integral em φ índice linha, de 0 até 2π. Agora, esse vetor aqui, eu vou expressar assim, olha, menos seno de φ índice linha, na direção de x, mais cosseno de φ índice linha na direção de y, ou seja, eu tenho duas integrais a resolver, uma na direção de x, outra na direção de y, vezes, vou escrever aqui a exponencial de i, k, vou colocar todos os termos em comum, k, o ρ índice linha que vem daqui, ó, virou a, então vai ter a tanto para o x' quanto para o y', ka, tanto para o x' quanto para o y' tem um fator seno de θ, só que acompanhando o cosseno de φ, eu tenho o cosseno de φ índice linha. E acompanhando o seno de φ, por conta do y', vem um seno de φ índice linha. Seno de φ índice linha. Ok? Então, basicamente, é isso que nós teremos. E isso tudo tem que ser integrado em relação à variável φ índice linha, que é o que restou. Tá? Agora, qual é o ponto-chave aqui nesse cálculo? Qual é o ponto-chave? Essa é a integral que a gente tem que resolver. Uma vez resolvido o potencial vetor, você vai calcular os campos apropriadamente. A questão aqui é, lembre, K é 2π dividido por lambda. E Ka é muito menor do que 1, porque expira
para valer a aproximação de polo elétrico, a espira tem que ter dimensões muito menores do que o lambda. Tá? Então, pois, para essa espira vale essa condição. Então, 2π A sobre lambda, o A é pequenininho, o lambda é grande, esse número é pequeno. Então, a rigor, veja só, se você tivesse essa quantidade dependendo de φ, isso entraria aqui para dentro. E você tem que resolver uma integral, que é uma transformada de Fourier, tudo mais, mas nós vamos fazer uma aproximação aqui, ó. E como é que se faz essa aproximação? Nós vamos dizer que essa exponencial e elevado a IKA seno de θ, cosseno de φ índice linha, cosseno de φ, mais seno de φ índice linha, certo? Essa quantidade aqui é aproximadamente 1, a expansão em séries de Taylor, mais IK a seno de θ vezes isso que está aqui entre parênteses. Tá? Cosseno, cosseno, mais seno, seno. Tá? Se você quiser, posso escrever aqui. Então, cosseno, cosseno, mais seno, seno, mais coisas da ordem de k ao quadrado a quadrado. A série de Taylor, eu teria o termo quadrático, daí k quadrado, a quadrado, seno quadrado, tudo ao quadrado sobre 2 fatorial, mais o termo cúbico e assim vai. Mas nós vamos truncar aqui essa exponencial. Por que a gente vai truncar aqui? Porque esse resultado já é bastante condizente com, nessa condição, o raio da espira muito menor que o lambda, com o que se apresenta na prática. Caso não seja, é bom ou resolver a integral exatamente, ou numericamente, ou fazer aproximações com mais termos. Ok? Então, veja só, no lugar desta exponencial, que está bem aqui, nós vamos trocar isso por 1 mais IKA, e aí, entre parênteses, cosseno, cosseno. Note que um dos argumentos é fonte, o outro é o observador, mais seno, seno, também um dos ângulos é na fonte e o outro é no observador. Certo? Então, nós temos que integrar essa expressão aí. Dφ índice. Se alguém não percebeu essa sutileza, lembre do seguinte, tá? Vamos colocar aqui o plano XY. Em um dado ponto φ, esse aqui é o ponto φ do observador, ele está numa distância r, num certo ângulo θ, que aqui corresponderia a 90 graus, no nosso desenho aqui. Então, esse observador aqui estaria em r, θ igual a 0 e φ. Tá? Para esse observador, todos os valores de φ índice linha da fonte, que é a espira de corrente, contribuem com algum valor de campo. Então, todos contribuem. Então, por isso, ó, para o observador em φ, eu estou integrando a contribuição de todos os ângulos φ' daquela espira. Então, aquela espira, para um observador qualquer distante, tem contribuições, qualquer ponto da espira contribui com alguma coisa para o potencial lá longe, lá naquele r θφ. No caso, no desenho, R0, R, θ igual a 0 e φ. Tá? Então, para um dado φ, todos os φ' contribuem. Para um outro valor de φ, por exemplo, um outro observador aqui, todos os φ' contribuem também. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo especificamente. Agora vejam só, dada a aproximação, qual seria o termo dominante? Seria o 1. Por que eu não parei no 1? No dipolo elétrico curto dá para parar no 1, como aproximação de ordem mais baixa. Aqui não dá. Por que não dá? Por um fato muito simples. Veja que esse 1 vezes seno, se você integrar o seno de φ índice linha de 0 até 2π,
de φ índice-linha, isso é a mesma coisa que a integral do cosseno de φ índice-linha em dφ' de 0 até 2π, e esse resultado é zero. Por quê? Porque você está pegando a integral de uma senoide no período completo, tem uma área a mais, uma área a menos, o resultado é nulo. Tá? Então, naturalmente que esta primeira parcela da expansão da exponencial não contribui para nada no campo. Tá? Então, esse momento foi embora. Nos resta a alternativa do segundo termo. E esse segundo termo não vai ter contribuição nula, porque, veja só, cosseno seno dá zero de contribuição, a integral, também isso é outro ponto importante. Integrais do tipo seno de φ índice-linha, cosseno de φ índice-linha, de 0 até 2π, isso aqui dá zero. Tá? É a ortogonalidade das funções trigonométricas. Tá? Então, eu tenho a integral do seno de 0 a 2π, o ciclo completo, ou do cosseno de 0 a 2π, um ciclo completo dá zero, porque tenho áreas iguais de sinais contrários. Seno vezes cosseno de 0 até 2π dá zero, porque a ortogonalidade das funções trigonométricas me garante isso, mas é claro que você pode fazer essa conta. E a integral de 0 até 2π do cosseno ao quadrado de φ índice-linha é igual à integral de 0 até 2π do seno ao quadrado de φ índice-linha, e isso aqui produz o valor π. Certo? Esse valor aqui é π. Esse resultado é π. Você pode usar aquela propriedade, né, que o cosseno ao quadrado de φ índice-linha é igual a meio mais meio do cosseno de duas vezes o argumento. Aí você vai integrar de 0 até 2π esse segundo termo, dois ciclos completos, né? Porque esse fator dobro aqui é como se parecessem dois ciclos completos. E esse fator meio é uma constante integrada de 0 a 2π, você vai ter 2π sobre 2, vai te dar π. E o seno é a mesma coisa, a única coisa que muda para o seno ao quadrado é que o seno ao quadrado é 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2φ índice-linha. Então, também é π. É natural, né? As funções trigonométricas integradas em um mesmo intervalo, início, fim, tem, a princípio, e esse intervalo sendo um ciclo completo, tem o mesmo valor porque elas são simplesmente deslocadas, elas têm o mesmo comportamento, mesma magnitude, apenas uma é transladada em relação à outra. Bom, então, dito isso, veja só, integrar em filinha esse seno de filinha sozinho com esse 1 aqui dá zero, seno de filinha com esse cosseno de filinha dá zero, porque eu tenho ortogonalidade. Seno de filinha com esse cara aqui, ó, eu vou ter um fator quadrado. Então, o resultado vai ser π. E continua esse seno e esse menos. Então, menos seno de φ. Tá? Ao passo que esse cosseno, quando você integrar com o 1, vai dar zero, por conta desta relação aqui. Com esse fator aqui, vai dar π, porque você vai ter um cosseno de φ' ao quadrado, cosseno φ é uma constante de integração, e com esse seno aqui, ó, vai dar zero por conta da ortogonalidade. Tá? Então, eu posso simplesmente dizer que esta integral aqui vai ser dada por 1 vai embora, e 0 já estava lá, o a está aqui, vai ter mais um a quadrado. Cada integral que não é nula produz um fator de π, então eu posso escrever π. Tem um imaginário e um fator k, então ik vezes a, quadrado agora, né, já tinha um a lá, π, que vai aparecer das integrais das funções trigonométricas, menos seno de φ. Ó, esse seno com esse cara daqui, ó, seno de φ' ao quadrado, sobrou esse seno de φ aqui, ó. Menos seno de φ na direção de x. E esse, quando integrado, vai pegar esse cara. Então, vai ter um cosseno de φ na direção de y. Mas, se você lembrar bem, isso aqui, ó, esse vetor aqui, esse vetor exatamente aqui, é o afim
medido não mais num ponto fonte, e sim no ponto do observador. Tá? Então, essa integral, ao final das contas... tinha um seno de θ que eu ia esquecendo aqui. Ele vem daqui, né? Tem seno θ, estava esquecendo. Seno de θ. Então, esse seno θ aqui permanece no resultado. Peço desculpas por ter feito essa omissão. Então, aqui, o que nós vamos ter? Essa integral para o dipolo magnético vai ter como resultado imaginário K, note, I0 A quadrado pi vezes A quadrado é o que? É a área da espira. É o que isso aqui? O momento de dipolo, é o módulo, né? É o módulo do momento de dipolo magnético. Km seno de θ na direção φ. Tá? Esse é o resultado da integral. É possível você perceber o seguinte: esse vetor momento de dipolo magnético aponta em Z. Tá? E se você quiser obter seno de θ na direção de φ a partir de um produto vetorial, você poderia escrever esse cara como um produto vetorial, M sendo o módulo na direção de Z, e este resultado dessa integral aqui seria algo como proporcional a M vetor, o vetor unitário Z. O vetor unitário Z, ele é cosseno de θ na direção radial, menos o seno de θ na direção de θ. Então, eu tenho que, para encontrar o vetor φ, eu tenho que multiplicar o Aθ por AR, né? R θ φ. E o sinal é o sinal mais, né? Então, seria M vetor, é o do Z, vetorial R, né? Então, M vetor, vetorial direção radial, que é o observador lá, vai produzir exatamente este M seno de θ na direção de φ. Se você fizer θ vetorial R, R vetorial R dá zero, θ vetorial R dá o componente φ, o seno de θ, o sinal troca porque θ vetorial R é menos φ, e o seu resultado, então, poderia muito bem ser escrito com esta cara, se você quisesse orientar a espira em outra direção, né? Então, você teria algo assim, I de K θ φ corresponde a I, o número de onda K, M vetorial a R. Esse é o resultado dessa integral. E que, expresso em linguagem já das quantidades aqui, seria IK, o valor de M, seno de θ na direção φ. Nesse caso específico. Bom, agora o resultado pode ser substituído lá na integral, na expressão para o potencial vetor. Tá? Então, esse aqui é o nosso resultado. O potencial vetor passa a ser, então, simplesmente o fator de onda esférica, E na I ômega t, eu vou escrever mais para cá, E elevado a I ômega t menos KR sobre R. A direção resultante vem dessa integral, direção de φ, tá? K vezes R aqui. Esse seno de θ dá um comportamento angular, seno de θ, portanto, e as constantes que eu tenho que trazer aqui são imaginário, μ0 vezes K, I0 π A quadrado. Certo? Essa é a expressão resultante para esse potencial vetor. Note que ele já é igual ao A transverso. Ele já é o próprio A transverso. Então, eu já poderia calcular o campo elétrico de radiação, né? O campo elétrico de radiação é menos IC, velocidade da luz, vezes K, A transverso, o que vai anular esse imaginário, I vezes menos I dá mais 1, C vezes μ0 dá
impedância do vácuo, no caso de ser tratar do vácuo, vezes I0, então Z0 e 0. O fator π vezes A quadrado, eu posso simplesmente escrever esse cara aqui ó, como K quadrado agora, né? Então eu vou ter K quadrado vezes π vezes A quadrado, certo? K quadrado é o K vezes esse K, o C vezes Mi0 dá Z0, o imaginário foi embora, o fator 4π permanece, depois você pode calcular o campo completo, fica como exercício, calcular a partir das contas completas, mas aqui, o que nós vamos ter? K quadrado, C com Mi0 foi embora, I0 já está lá, π vezes A quadrado é a área da espira, podemos escrever de uma forma geral para uma outra espira como área da espira. Eu tenho K quadrado área da espira. E aí o restante da expressão continua o fator de onda esférica. Naturalmente que o campo elétrico de radiação vai cair com o inverso da distância. Seno de θ na direção de φ. Perceba que, comparativamente ao dipolo elétrico curto, o que era campo magnético, que tinha esse comportamento aqui, ó, a menos das constantes, esquece as constantes, onda esférica seno θ na direção φ, campo de radiação, isso aqui era o campo magnético do dipolo elétrico. E para o dipolo magnético, isso se tornou um campo elétrico. Então, aqui eu tenho uma dualidade nesse sentido. Mas, naturalmente, que a densidade de potência radiada vai ser proporcional ao seno quadrado e o diagrama de radiação vai ser o mesmo. Você vai ter o mesmo valor de ganho máximo com uma diferença, que é a polarização. Enquanto lá o campo elétrico era θ, portanto, continha uma componente vertical, portanto, polarização poderia chamar de vertical, por dipolo vertical. Essa espira de corrente tem o campo elétrico totalmente contido no plano e o campo magnético, portanto, é que é na direção de θ. Claro que você pode fazer essa conta. H de radiação igual a 1 sobre a impedância do meio, direção radial, vetorial, campo elétrico de radiação. Então, basicamente, ele vai ser menos θ na hora que você fizer a R vetorial a φ. Vai dar um fator de menos θ. Tá? Então, você vai ter essas expressões aí. Agora, perceba o seguinte, isso aqui é uma antena dual em relação ao dipolo elétrico, mas em relação à densidade de potência, o S rad é simplesmente em módulo, né? O módulo do campo elétrico de radiação ao quadrado, dividido por 2 vezes a impedância do meio, que a gente assume ser o vácuo, que é que nós vamos ter aqui. Um fator de Z0 ao quadrado cancela esse aqui, vamos ter Z0 e 0 quadrado. O fator de 2 aqui, com o fator 4 ao quadrado 16, nós teremos um fator 32, π elevado ao quadrado. Tá? 32π elevado ao quadrado. O k quadrado, eu posso lembrar que k é 2π dividido pelo lambda. Tá? Ao quadrado, eu vou ter um fator 2π ao quadrado aqui. Tá? E a área da espira ficará ao quadrado, junto com o lambda que já está ao quadrado aqui, tudo ao quadrado. Seno quadrado de θ sobre r quadrado. Né? Já que o módulo disso é 1, ao quadrado é 1, o módulo disso é o inverso de r quadrado, e o módulo do seno ao quadrado é o próprio seno ao quadrado, o módulo do vetor unitário é 1. Tá? Então, se não cometemos nenhuma gafe em termos numéricos, aí é isso que nós temos. Claro que eu posso eliminar o fator, alguns fatores de π, aí, né, nessa conta aqui eu teria... não, 2π ele está ao quadrado, ele fica a quarta potência. Fica a quarta potência. 2π ao quadrado ainda, né? O k quadrado fica a quarta potência. E a quarta potência eu posso escrever assim, ó, como lambda ao quadrado. Tá?
Então, note aqui uma diferença. Aqui você pode simplificar essa numerologia, que pouco importa, mas a densidade de potência radiada ela é proporcional à área da espira sobre lambda ao quadrado. Ou seja, isso aqui é proporcional à dimensão da espira à quarta potência sobre o lambda à quarta potência. Lembre que para um dipolo elétrico, essa dependência era, para um dipolo curto, o tamanho do dipolo ao quadrado sobre o lambda ao quadrado. Então aqui o comportamento é mais crítico ainda com a questão de comprimento de onda, ou seja, de frequência de utilização. Tá? Então, só para lembrando, dipolo elétrico curto, você teria o S-rad, e aí derivam todas as propriedades de resistência da antena, proporcional a D sobre lambda ao quadrado, é a dimensão da antena sobre lambda ao quadrado, e aqui, veja só, é a quarta potência. Tá? Seria um A sobre lambda a quarta. A menos das constantes aí, né? Então, seria um A sobre lambda a quarta, proporcional a isso aqui. Bom, fica como exercício determinar a resistência de radiação do dipolo curto, do dipolo magnético, desculpa. Fazer o cálculo dos campos próximos dessa antena, aí você tem que calcular o rotacional daquele A que foi obtido aqui, calcular o campo elétrico próximo e tudo mais, você vai perceber bem a dualidade com relação ao dipolo elétrico curto. Para essa antena, que é uma das aplicações bastante importantes, creio que fecha-se o ciclo, o restante nós trataremos a partir de exercícios. Até a próxima.